Olá, está começando o Momento Atual, um programa da Escola do Legislativo Vilma de Faria em parceria com a TV Câmara Natal, que tem o objetivo de levar até você debates e reflexões sobre os principais temas da nossa atualidade, como, por exemplo, a pandemia do novo coronavírus e as eleições 2020. O programa ele marca o retorno das atividades aqui da Escola do Legislativo nesse período de isolamento social. Bom, aqui comigo estão o diretor da Escola do Legislativo, Rafael Jacome, e também o nosso convidado de hoje, o professor Ricardo Oliveira. Ele que é administrador, psicanalista clínico e pós-graduado em consultoria empresarial pela USP de São Paulo. Bem-vindos, né? E inicialmente a gente vai ouvir aqui o professor Rafael Jacome sobre o retorno das atividades da Escola aqui do Legislativo. Olá, quero saudar todos que estão nos assistindo. E em nome da Câmara Municipal, através do seu presidente, vereador Paulinho Freire, e do nosso diretor-geral, doutor Francisco Dagmar Fernandes, quero agradecer a todos. Agradecer à TV Câmara por ser parceira conosco no nosso programa Momento Atual, ao professor Ricardo Oliveira, que recebeu e acolheu muito bem o nosso convite para aqui estar, fazendo assim o início da nossa programação. Obrigada, professor. Agora a gente vai começar o nosso debate aqui sobre os efeitos e as repercussões da pandemia desse novo coronavírus, né? Bom, professor, agora é com o senhor, né? A pandemia do novo coronavírus, ela trouxe aí, né, repercussões jamais vistas antes na história recente da humanidade. São repercussões sociais, culturais, históricas, enfim. Quais foram os principais impactos na vida das pessoas, né? O que essa Covid-19 provocou na vida das pessoas? Luísa, Rafael, né? Que saudações, muito bom estar aqui com vocês. E aos que nos assistem, é um prazer enorme poder chegar até vocês para interagir dentro de um assunto de tão grande importância para esse momento atual. Olha, a maior influência ou o maior impacto disso tudo na vida das pessoas é levá-las todas a repensarem hábitos, costumes, práticas e principalmente valores. Foi uma grande oportunidade, ainda está sendo um grande momento para que se possa reavaliar aquilo que faz realmente sentido para cada um e como cada um vai trabalhar tudo isso a partir de então. Professor Ricardo, e como é que o senhor está vendo aqui na nossa realidade do Rio Grande do Norte, essas mudanças, está vendo esse comportamento? Olha, na verdade, o Rio Grande do Norte e estendendo a visão, eu acredito que de mundo, o que está acontecendo, na verdade, é um fortalecimento da essência de cada um, aquilo que se é. Então, eu diria assim, que não houve assim, uma mudança transcendental nas pessoas, mas houve um fortalecimento da essência, aquilo que cada um é. E esse isolamento fez com que cada um pudesse se perceber e enfatizar ainda mais aquilo que lhe é habitual, a sua verdadeira personalidade. Bom, agora é minha vez. Com as vulnerabilidades criadas aí pela Covid-19, muitas organizações internacionais têm buscado alternativas para um mundo, né, um mundo novo em que as pessoas elas sejam capazes de conviver bem, né, nesses próximos anos. Nesse campo social, né, no que diz respeito aí a esse campo, quais são as oportunidades de reavaliação dos padrões na maneira da relação com as pessoas? É, na verdade, um fortalecimento das tendências que já existiu. É muito importante todas as iniciativas das instituições sociais, das organizações, no sentido de estimular a procurar o bem viver, uma melhor qualidade de vida dentro de tudo isso que está acontecendo. Mas assim, o que se pode perceber é que cada um fortaleceu ou se amparou naquilo que já lhe era pertinente, na sua maneira de ser. As pessoas que tinham já uma inclinação para serem mais benevolentes com o seu próximo, para terem atitudes de apoio, elas fortaleceram isso e realmente entraram em campo e foram buscar trabalhar para melhorar também a realidade do outro. Aqueles que não tinham como hábito essa prática,
na verdade, procuraram muito mais se precaver e se fortalecer dentro dessa realidade. Então, assim, a transformação é, na verdade, apenas um fortalecimento e a real descoberta da índole e da condição de ser de cada um, do querer de cada um, né? Então, assim, é tanto que a gente observa que o que as pessoas mais desejam é que tudo isso passe para elas retomarem o curso normal das suas vidas do jeito que elas viviam, procurando aquilo que já lhes apetecia antes e que elas possam voltar a fazer e tal. Então, assim, é uma consolidação daquilo que se é. É o que vem acontecendo. Então a gente não está aqui dizendo que as pessoas se transformaram. Quem era bom, né, altruísta, segue sendo altruísta. Quem tinha aquela personalidade mais egoísta, continua sendo egoísta. Podemos resumir assim? A gente vê assim, dentro das casas, das famílias, aquelas pessoas que já tinham o hábito de estar mais próximo, de conviver, elas desenvolveram atividades que podem fazer em conjunto, e aqueles que não tinham esse hábito e muitas das vezes usavam como desculpa o trabalho, as muitas tarefas lá fora, acabaram encontrando problemas de relacionamento e situações mais delicadas nesse convívio. Então, é isso que a gente vem constatando. Professor Ricardo Oliveira, com o isolamento social, nós tivemos uma realidade para combater a proliferação da Covid-19. Porém, o comércio está sendo reaberto. E dentro dessa necessidade, a questão de reinventar e também de repensar de como atingir novamente o seu público. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: com o processo de reabertura cautelosa da maioria das regiões brasileiras, qual o caminho para adaptação, mas com as portas abertas do comércio? Olha, todas as práticas que vêm sendo recomendadas, elas precisam ser observadas, tanto pelos empresários, os empreendedores, os dirigentes das instituições, para que essas orientações sejam repassadas para as suas equipes, como também dadas como orientação aos usuários dos serviços e aos clientes das empresas em geral, né? No entanto, essa reabertura ela precisa acontecer, né? Porque é necessário que a vida continue, né? Todo esse trabalho de combate, de busca pela contenção desse vírus e da pandemia é um trabalho gradual, né? E lento, né? Ele vem gradativamente sendo buscado, mas assim, a vida continua e até hoje ninguém eliminou o vírus da gripe, ainda se pega sarampo, catapora, tem a hepatite, inclusive um dos tipos de hepatite. Quando alguém é acometido, é logo colocado em isolamento, não tem nem contato com a família, porque fala-se que até se pega no vento. E aí, assim, é muito mais contagioso, muito mais imediato que o próprio coronavírus, não é? Então, assim, e nós aprendemos a conviver com tudo isso. Como? Tomando as devidas precauções para não adoecermos, e aqueles que adoeceram procuraram o tratamento para a cura. Então, assim, não vai ser diferente, porque não tem como pensar que o vírus vai ser eliminado agora, então isso não é dessa forma que acontece, não é? Então, nós aqui precisamos aprender a conviver, e aí a importância de tomar os cuidados e fundamental que, ao invés de se causar pânico na população, se faça a orientação necessária para a correta educação e prevenção, e aí a vida continua dentro da sua normalidade, né? Naquilo que é possível. Professor Ricardo Oliveira, com a pandemia, a economia mundial teve enormes perdas, pois as atividades agrícolas, comerciais, industriais e o próprio turismo enfrentaram grandes barreiras devido ao isolamento social. E foram grandes variações dentro desse contexto, no mundo inteiro. Eu queria saber do senhor, essas consequências trarão grandes, lá na frente, prejuízo para as nações, principalmente aquelas menos desenvolvidas, com o aumento da pobreza, aumento da criminalidade, da violência urbana.
Eu quero saber como é que pode ser revertida hoje essa economia para que freie essa questão das questões sociais. Olha, essa é uma realidade que a gente vai ter que juntar esforços para trabalhar e procurar minimizar, né, todos esses impactos. É real isso e, assim, não é algo que possa ser desenvolvido por iniciativas isoladas. Esse plano de ação, de reestruturação, de reformulação, precisa ser comungado por todos os segmentos da sociedade. Vamos ter, sim, um grande impacto. Todos os países vão estar vivendo uma realidade onde a reinvenção vai ser necessária. No nosso caso, não vai ser diferente. E eu vou, inclusive, particularizar para ficar melhor o entendimento de tudo isso, né? Vamos pegar aqui dentro de uma realidade bem nossa, regional, local. Vamos imaginar a quantidade de pessoas que perderam seus empregos. Elas estão recebendo seu seguro-desemprego. Pelo tempo em que começou a pandemia e o tempo que dura um seguro-desemprego, eu acredito que já no mês de agosto, né, deva começar a encerrar, né, agosto, setembro, o pagamento dessas parcelas. Como que vai ser? Aumentou o desemprego, famílias sem renda. Dentro em breve também, se não houver mudança, também o auxílio emergencial deve, né, ser suspenso, parar, encerrar, a não ser que seja revogado. Então, uma grande parcela da população que também está recebendo uma ajuda para a subsistência, também vai estar sem recursos, né? As empresas, por sua vez, não têm como trabalhar mais com um grande número de funcionários. Precisa de equipes enxutas para fazer frente a essa realidade. Então, a recolocação no mercado vai ser bem mais difícil agora, nesse momento inicial. Então, nós vamos ter, sim, um grande impacto e precisamos todos estar preparados. E qualquer pessoa que faça a apresentação de uma diretriz mais conclusiva para esse momento vai estar apenas trabalhando com suposições, porque nós ainda estamos avaliando todos os impactos e alguns impactos ainda estão por acontecer. Então, essa realidade ainda vai precisar ser mais digerida, absorvida, para que a gente possa juntos procurar as melhores possibilidades de revertê-la. Professor, vamos tratar assim da nossa realidade local. Vamos falar da capital Potiguar. Eu sei que ainda não é possível a gente tratar nenhum diagnóstico, né, sobre as consequências, mas trazendo essa discussão para cá, o que é possível, né, saber a respeito dos impactos aqui na nossa cidade? A questão fundamental agora vai ser políticas de apoio, de incentivo a segmentos diversos, né? Então, vai ser de fundamental importância ver a condição de micro e pequenas empresas que geralmente envolve uma mão de obra familiar e que propicia emprego e renda. Vai ser necessário pensar a questão das atividades informais, como oportunizar, né, para que essas atividades possam, na verdade, voltar, né, a exercer a sua contribuição, né, para a economia. É muito importante voltar-se agora para pensar a melhor maneira de capacitar, né, ainda mais a nossa mão de obra, porque cada vez mais, né, vai ser necessária a especialização, vai ser necessário o conhecimento técnico, em virtude de que as equipes em cada empresa, como falei anteriormente, elas são mais reduzidas, então precisa de que aqueles que ficam sejam extremamente preparados. E a gente vai precisar preparar esse nosso profissional para que ele seja um jogador de várias posições. Vamos ter que pensar nas políticas de orientação para a juventude, de maneira que nós possamos estimulá-los a criar, os jovens a criar um projeto de vida, a sentirem, a verem perspectivas, porque tudo isso mexeu
com todas as classes, todas as categorias, todos os segmentos, mas a gente tem que ter um olhar muito especial para a nossa juventude, que de repente foi bloqueada e deixou de ir para as escolas e ouve falar na dificuldade do primeiro emprego agora e tal, e eles precisam voltar a acreditar, precisam sentir que existem perspectivas, que eles podem voltar a sonhar, a ter um projeto futuro. Então, todas as categorias de governo, instituições, iniciativa privada, precisam estar juntos nesse sentido, até a juventude é um pilar maior da nossa sociedade, vai dar continuidade a tudo que a gente construiu e vai ser responsável pelo que virá. E a gente precisa criar horizontes para essa turma, esse é um papel preponderante de todos os agentes de desenvolvimento da nossa capital, do nosso estado. Esse processo pode também chegar ao interior do nosso estado, essa mudança comportamental, essa mudança de gestão pública, essa mudança de comportamento nas relações sociais. Como é que o senhor vê isto dentro da realidade dos nossos municípios do Rio Grande do Norte? Tudo passa pelo sentido da cooperação, não é? No sentido da parceria, né? da junção dos esforços, porque todos os segmentos têm, digamos assim, seus braços no interior. Se a gente for para a educação, nós temos as DIREDs nas diversas regiões, nós temos a ligação das secretarias estaduais com as secretarias municipais, há sempre uma troca, uma busca de recursos, de intercâmbio. Então essas políticas elas podem ser traçadas em conjunto e se fornecer bases, diretrizes que possam orientar a todas elas, né? Então nós temos a arte também que tem movimentos em vários pontos do nosso estado e também pode ser um veículo de repasse dessa mentalidade, da divulgação desses esforços. Então, na verdade, educação, saúde, arte, todos os âmbitos do nosso viver, eles podem sim ser socializados e as células trocarem essas condições de, trabalhando em conjunto, conseguir maior e melhores resultados. A interiorização deve sim ser uma realidade para todo o estado que deseja, na verdade, ver o seu desenvolvimento, né? Se a gente for falar em turismo, da mesma forma, né, nós temos potenciais em todas as regiões do nosso estado, né? Então, vamos falar um turismo integrado, onde o camarada veja mar, sertão e outras possibilidades, e isso, né, a gastronomia de um e de outro. Então, a gente pode criar um espírito de corpo, é só a gente sair do sentido da competição e acreditar no sentido da criação. Professor, haverá um mundo diferente no pós-Covid? Mundo diferente, eu não diria assim. Eu falo no mundo interior de cada um, né? Eu acredito que as pessoas estarão mais convictas daquilo que realmente lhes faz feliz, né? Dentro de tudo isso que se está vivendo, o isolamento e outras pressões, então acredito que as pessoas têm sedimentado com mais firmeza aquilo que de fato lhe é um valor. Então elas vão estar muito mais seguras e dispostas a viverem a vida que elas realmente desejam e não necessariamente aquilo que possa ser rotulado ou imposto por uma sociedade ou por um grupo ou por quem quer que seja. As pessoas vão procurar viver de forma mais autêntica. Então o mundo de cada um, sim, vai ser diferente. Bom, gente, o nosso programa Momento Atual está chegando ao fim. Hoje realizamos um importante debate, né, sobre as consequências da pandemia da Covid-19 e no próximo programa já tem tema, a gente vai falar sobre as mudanças na eleição, né, de 2020. Sugestões, críticas, né, dúvidas, você pode mandar um e-mail para a gente, é o ELWF, né, Escola do Legislativo Vilma de Faria,
é lwf2019@gmail.com, tá certo? Até o próximo programa, a gente se encontra. Câmara Municipal de Natal, trabalhando pelo bem da nossa cidade.